Ano era do... Fala galera, vamos em mais um react de por que a DC não deu certo no cinema enquanto a Marvel deu muito certo. 2008, e a Marvel lançava um filme para iniciar um dos projetos mais ambiciosos do cinema para a época, um universo cinematográfico. Então, mais 4 filmes são lançados, apresentando personagens e fazendo conexões. Assim, o maior crossover de todos os tempos é finalmente lançado, e é um enorme Pô, eu lembro que na época do lançamento de Vingadores era febre, até de gente que não sabia o que eram os Vingadores, né? sucesso. E claro que as pessoas começariam a exigir o mesmo. Eu mesmo, eu gostava já da Marvel, mas eu gostava dos, né, principais, que eram o Homem-Aranha, os X-Men, que já tinham sido feitos filmes desse universo, né? Da concorrente que possuía a maior equipe de super-heróis de todos os tempos. Essa é a melhor equipe. Não concordo não, mas tudo bem, gosto muito da DC, tá? Muita gente fala que eu sou Marvete, mas eu não, eu gosto das duas editoras, só que elas pecam, né, nos seus aspectos. A DC peca nos filmes, a Marvel peca muito nas animações, né? Mas eu gosto das duas. Aceita. Com isso, a DC iniciaria seu próprio universo, onde, claro, todos depositariam seu hype para finalmente ver a Liga da Justiça nas telonas, mas infelizmente deu tudo errado. Depois de uma série de fracassos e polêmicas, hoje estamos esperando um reboot de tudo. Mas o que aconteceu? Por que os filmes não... Estou esperando um reboot, mas já acho que já pecaram, tá? Nessa nova fase. O filme do Superman com o David Corenswet foi muito bom, tá? Gostei muito dele como Superman, mas eles já pecaram porque já tem alguns filmes que eles poderiam ter deixado mais pra frente. Foram bem diante do público? Quais os problemas nos bastidores que afetaram esse universo? Por que o DCU não deu certo? Começar um universo cinematográfico da DC deveria ser mais fácil do que o da Marvel. Por questões de direitos autorais, a Marvel simplesmente não tinha acesso a nenhum dos seus personagens principais e nem equipes. A Marvel, ela, né, no começo de tudo, ela não tinha os direitos autorais desses heróis. Né? O X-Men era da Fox, se eu não me engano, X-Men e Quarteto Fantástico eram da Fox. E o Homem-Aranha ainda é da Sony, né? Mas agora eles têm uma parceria com a Marvel. Mas no começo, a DC tinha tudo para dar mais certo do que a Marvel, porque a DC sempre teve direitos autorais de todos os seus heróis. Isso dificultava o engajamento com o público, já que eles iniciariam seu universo e teriam que engajar o público utilizando em sua maioria personagens da série B, mas E da série B que deu muito certo, né? Porque o Homem de Ferro hoje é um dos heróis mais populares, né? Homem de Ferro e Capitão América são dois heróis muito populares por conta do MCU. a DC, ela tinha tudo em suas mãos. E quem melhor para começar um universo se não o primeiro super-herói dos quadrinhos e o principal herói da DC? Assim anunciado, Superman, o Homem de Aço. Com o cabeça do projeto sendo um dos protagonistas das maiores brigas envolvendo o DCU, Zack Snyder. Um diretor renomado. Assim, muita gente critica esse filme, mas eu acho um dos filmes mais bem feitos, tá? Claro, tem alguns pontos na história que são bem ruins, tá? Mas são um dos filmes, pra mim, até hoje, mais bem feitos da DC. Que participou de projetos muito bem consolidados, e ele era perfeito para o que a Warner tinha em mente para o seu universo. Enquanto a Marvel ia por um caminho mais leve, com um certo senso de humor, a DC iria por um caminho mais sério e sombrio. Se eu não me engano, quando a DC começou a fazer os filmes, a Marvel já estava na sua segunda fase. Para se diferenciar da sua rival. Isso já havia dado certo visto o sucesso do Batman de Nolan, mesmo se tratando de um personagem perfeito para um ambiente mais sério e sombrio. Então, o Superman... Eu acho que a DC teria dado muito certo se tivesse feito uma continuidade do Cavaleiro das Trevas, tá? Da trilogia do Nolan, como se o Superman fosse daquele mesmo universo, mas que trouxesse um ar mais descontraído, né? Porque a trilogia do Nolan é muito sombria, com
Batman Begins, Cavaleiro das Trevas e Cavaleiro das Trevas Ressurge. Foi uma trilogia muito sombria, né? Então, se Zack Snyder viesse com Homem de Aço um pouco mais descontraído, eu acho que daria mais certo e dali partiria o início, né, do DCU. O Homem de Aço chega, e a recepção já não é a mais esperada. O Homem de Aço acaba tendo uma média de aprovação de 50%. Não era um filme ruim, mas deixava em muitos aspectos muito a desejar, com os principais problemas sendo atrelado ao próprio Superman. Um herói que deveria ser um símbolo de esperança, alguém que quando aparece aquece o coração de todos em volta, mas que aqui parecia mais um personagem depressivo e até mesmo um pouco sem graça. Algumas decisões de roteiro simplesmente são péssimas, como a morte do pai do Superman. Quiseram trazer um drama a respeito do Superman não... Que assim, em outras mídias o John Kent também morre, né? Mas eu acho que essa foi a pior explicação, né? Dele não poder salvar o pai dele para não mostrar os poderes. Bom, ele é o Superman. Ninguém ali conhecia o Clark Kent. Então ele poderia muito bem pegar, tirar o pai dele dali e simplesmente sumir dali. Entendeu? Ninguém ia ver, ninguém ia saber quem é, então acho que a explicação foi bem ruim. Poder utilizar seus poderes de maneira egoísta, mas fazem isso da maneira mais tosca e sem lógica possível. Com o Superman deixando seu pai morrer para um furacão porque... Bem, porque sim, não tem sequer como defender essa cena. Ainda assim, ele tinha boas qualidades, como o vilão, o General Zod, que pra mim é um dos vilões mais incríveis de toda a franquia do Superman, de todos os quadrinhos do Superman. Ele pra mim é um dos mais incríveis. Que se pegassem para contar um pouco mais sobre a história do Superman com o Zod, teria filmes e filmes à beça. Assim, um personagem interessante, e as lutas desse filme que são totalmente dignas de um personagem tão poderoso como o Superman. Então, apesar de dividir os fãs em relação à qualidade do filme, as pessoas ainda ficariam animadas para o futuro da DC. Mas na época já existia um problema. Como a Marvel já havia estabelecido seu universo com o lançamento de mais de 6 filmes, a DC queria acelerar o processo, estabelecendo o mais rápido possível seu universo para concorrer diretamente com a Marvel. E apesar de haverem defensores, a verdade é que isso cobrou bem caro. O próximo filme já seria Batman vs Superman. Ele seguiria os moldes... Que assim, minha opinião, é um dos piores filmes da DC. Ele tem uma história maçante, ruim, cansativa. Acho que o filme tem 2 horas e meia. E se eu não me engano, eu dormi em 2 horas de filme no cinema. Tá? Já reassisti para tentar ver se fica bom, mas não fica. De ainda ser um filme sombrio, com o foco na história e, consequentemente, tendo até pouca ação, pelo menos até os 2/3 do filme. E esse filme agora teria inúmeros objetivos. O primeiro seria expandir o universo da DC, apresentando novos personagens. Ponto importante. Eu critiquei muito a Gal, né, quando ela foi escalada para Mulher Maravilha. Mas assim, ela me surpreendeu. Não acho que seja a Mulher Maravilha do universo DC de filmes. Mas foi bom. Jesse Eisenberg como Lex Luthor foi a pior coisa que aconteceu. Tanto que ele já falou sobre isso mesmo, que Batman vs Superman meio que estragou a carreira dele. E o Darkseid que não tem nenhum papel, entendeu? Então... desenvolvendo a estrutura desse universo e até inicializando os futuros vilões. Junto disso, teria um segundo objetivo: apresentar o início da Liga da Justiça com a união da Trindade. O problema é que nada disso realmente ficou muito bom, a começar pelos trailers, uma das piores campanhas de marketing. Isso porque vários spoilers já estavam lá, como a presença da Mulher Maravilha e a presença do vilão final do filme, o Apocalipse. Sim, bem parecido com o que a campanha do Capitão América, Admirável Mundo Novo, fez com o Hulk Vermelho. Só que a DC fez primeiro, ponto pra ela. Mas seria só o começo, pois ainda viriam as falhas do filme em si. Primeiramente é que sim, filmes de heróis necessitam de ação. Com raríssimas exceções, e com os objetivos bem definidos, pode-se fazer um filme até que diferenciado. Mas em si, qualquer filme de herói necessariamente precisa também ser um filme de ação. Batman vs Superman começa como um filme plenamente chato. Um filme que chega a ser tedioso de tão parado. É maçante porque ele tem a ação no final. Até então, não mostra nada que vai fazer assim ser ótimo para a história. Entendeu? Não tem nenhum que você vê e é o maior plot twist da história. Não tem.
O Bruce já sabe que o Clark é o Superman e o Clark já sabe que o Bruce é o Batman. Então, só enrola pra chegar no final e não ter nada de importante. Principalmente pela falta de enfrentamento entre esses dois personagens. Porra, até King Kong vs Godzilla acertou nisso, bicho. Outro ponto foi a fidelidade dos personagens. Um Batman que mata é uma coisa completamente infiel em relação ao personagem das HQs. O Superman, apesar de tentarem fazer essa aura divina nele para o mundo, acaba sendo ofuscado por sentirmos novamente que o Superman não é aquele personagem que traz esperança e conforto. Toda vez que ele aparece, parece uma coisa mais melancólica. Toda vez que ele aparece, ele meio que parece que vai chorar ou que vai acontecer alguma coisa. E, claro, o Superman ele carrega o peso do mundo nas costas. Isso já foi dito em filmes, quadrinhos, animações. Só que ali parece que tá super pesado. Do que algo bom. E o pior de todos, Lex Luthor. Como eu disse, pior personagem. Basicamente um Coringa com outro nome. Um personagem feito de maneira tão caótica. Porque assim, nos quadrinhos, o Lex Luthor, ele é um dos personagens mais inteligentes do universo DC. Aí ele só parece ser um maluco. E descaracterizada, que qualquer chance que havia do personagem ter mais importância no futuro foi completamente jogada fora. E foi tão ruim que o próprio ator admitiu que sua carreira foi afetada por esse papel. E pra finalizar, a própria história. A verdade é que por trás de todo aquele drama, ela era muito rasa. Eu acho que essa é a parte que você fica puto comigo. Mas é tudo muito forçado, os eventos, o ódio entre os personagens, nada daquilo realmente parece natural. O enfrentamento entre esses personagens em outras histórias é... Essa é a melhor animação onde conta uma história de Batman vs Superman. Mas isso já é 20 anos após, 20 ou 30, após eles já se conhecerem. Então já tem os heróis consolidados. Aí eles se enfrentam por quê? Porque aí tem história para eles se enfrentarem. Superman hoje é um super-herói do governo. O Batman é um vigilante. E os vigilantes são proibidos, então tem aquele enfrentamento. O Superman não quer enfrentar o Batman. O Batman que vai pra cima, mas já com um plano de forjar a sua morte para que ele possa fazer as coisas. Então nessa animação já tem tudo preparado. Aí no filme eles só jogaram. Muito mais condizente do que o enfrentamento aqui, principalmente considerando que ainda haviam bons pontos, como o Superman não reconhecer a forma do Batman atuar como uma coisa certa, mas ao invés de focar nisso, o Superman enfrenta o Batman porque sua mãe foi sequestrada pelo Lex Luthor, fora uma das maiores brochadas de um final de uma luta. Apesar disso ser questionável, pouco foi questionado pelas pessoas o maior erro aqui, que é o Batman realmente estar disposto a matar alguém. Isso sem contar posteriormente a bizarrice que fizeram com o Apocalipse. E além disso, a morte patética do Superman. Como levar a sério o maior eu acho que não pode nem se dizer que esse vilão é o Apocalipse. É mais fácil falar que é o Bizarro. Sabe? Que faz o S no peito contrário. Então, assim, não é o Apocalipse, é o Bizarro. Personagem morrer já no segundo filme, servindo só pra prejudicar o filme da Liga. Ponto positivo, Mulher Maravilha. A personagem, o design e, claro, a sua trilha sonora brilharam nesse filme. Como se não bastasse os problemas que esse universo tinha carregado. Eu acho que da Mulher Maravilha, o mais perfeito de tudo é a trilha sonora. Quando toca aquela musiquinha que ela tá chegando, é o auge do filme. Ainda lançam Esquadrão Suicida, uma das piores notas dos críticos e também dos fãs. Assim, eu vou ser bem sincero, que eu gostei desse primeiro Esquadrão Suicida, mas eu gostei por conta do elenco, sabe? O Will Smith como pistoleiro pra mim foi incrível. Ele não somava em nada para o universo, seus visuais eram horríveis para pelo menos metade dos personagens, ele tentava fugir do lado sombrio, tentando ser mais comédia, talvez inspirado. E a atuação da Margot Robbie foi perfeita. Agora, eu não entendi por que eles desperdiçaram o Scott Eastwood para não fazer nada com ele no filme. Ele é um coadjuvante e não tem importância nenhuma.
em Guardiões da Galáxia, mas ele não era nem um pouco engraçado e com uma história super desinteressante. Além de no final quererem fazer o esquadrão se tornar uma espécie de heróis, algo que não condiz com os personagens em questão. O filme foi um fracasso, com somente a Arlequina e Amanda Waller tendo continuidade no universo por terem sido bem representadas. Logo em seguida, Mulher Maravilha. Esse sim conquistou os corações do público. A história de origem dela realmente foi muito bem recebida. Ele ainda tinha um roteiro que pendia para vários clichês e alguns efeitos especiais bem questionáveis, mas sua história era sólida. Suas cenas de ação eram marcantes e bem trabalhadas. Eu acho que o filme da Mulher Maravilha, eu acho que ele foi o melhor filme de origem, porque teve uma história fiel, né? Que é ela na ilha, que é o Steve caindo lá. Eu só acho que ele deveria ter sido feito antes de Batman vs Superman, igual fizeram com o Capitão América na Marvel. Explicaram uma história de origem para depois unir, né? Aí não, aí eles fizeram o contrário. E seus personagens, em sua maioria, eram bem feitos. O filme dela fugia da ideia da DC de ser sombria, algo que aparentemente não havia dado certo. Ela até tinha seus momentos de humor, mas era algo bem mais controlado, o que fazia a ambientação ser muito... Eu acho que eu também gostei muito do filme da Mulher Maravilha por conta do elenco, né? Porque o Chris Pine como Steve Trevor, para mim, foi uma das melhores escolhas. Acho que eles poderiam ter aproveitado o Chris Pine para outro personagem. Eu acho que ele ficaria muito bem como Hal Jordan, como Aquaman, sabe? Mas fazer ele como Steve Trevor ficou muito bom. Pena que foi, né, que ele teve que morrer no primeiro filme. Muito boa e condizente com a personagem. Realmente, esse filme era um respiro para DC, mas não duraria muito. Antes do próximo lançamento, precisamos estabelecer duas coisas. Primeiro é que a DC ainda estudava suas estratégias para poder crescer no mercado. Seus filmes tinham resultados mistos, entre bons e muito ruins. Isso fez eles verem que ir para o lado sombrio não estava dando muito certo. E vendo a Marvel crescer cada vez mais nas suas bilheterias, com filmes cada vez mais de comédia, a DC tentaria entrar na onda para finalmente conseguir o engajamento que queriam. E um segundo acontecimento permitiria essa experiência. Infelizmente, uma tragédia aconteceria na vida de Zack Snyder. Após perder sua filha, Snyder acaba se afastando da produção do filme por motivos óbvios. Apesar de grande parte do projeto do Snyder estar pronto, ainda faltava pós-produção. Assim, um dos roteiristas desse filme acabaria assumindo a direção da pós-produção, Joss Whedon, diretor dos 2 primeiros filmes dos Vingadores, que após a saída do Snyder, faz algumas alterações no roteiro, cenas adicionais e faz algumas regravações. Que aí foi o maior erro da DC. Não é porque ele deu certo na Marvel que ele vai dar certo na DC, né? Agora, apostando numa fórmula mais Marvel. Liga da Justiça não é o pior filme do DCU, mas com certeza é o mais decepcionante. Não estamos falando de um herói ou uma equipe qualquer, estamos falando da equipe de super-heróis mais importantes da história das HQs. O filme tinha um roteiro com uma premissa bem interessante, com um dos membros da elite do Darkseid invadindo a Terra para pegar as caixas maternas e iniciar a invasão de Darkseid. Essa ideia de apresentar o Darkseid como uma ameaça tão grande que, ao invés de enfrentá-lo, a emergência impedir que ele sequer venha à Terra é sim muito promissora, mas a execução é extremamente problemática. Eles tentaram fazer como se fosse o Lobo da Steppe é o Loki, né, que invade a Terra no primeiro Vingadores, e o confronto final seria contra o Darkseid, que na Marvel foi o Thanos, só que não deu certo, né? O próprio Lobo da Steppe não parecia apresentar uma ameaça. Desde seu design até suas ações na história não demonstravam muita coisa. Mas além dele, a própria Liga tinha seus problemas. Tendo apresentado apenas Batman e Mulher Maravilha, metade da equipe precisaria ser apresentada nesse filme. Apesar de Barry ser um personagem zoeiro e descontraído, ele já é um homem maduro e formado, sendo alguém na realidade bem inteligente, e que quando quer, mostra até uma imponência em relação aos seus adversários. Isso nos quadrinhos. Aqui, Flash é um personagem... Aí pra mim, um dos meus personagens favoritos da DC é o Flash. E eu acho que a escalação foi ruim de começo, já, né? E aí o personagem ficou pior ainda, sabe? Porque fez um Flash meio burrinho e tal. Beleza, inteligente por fazer seu próprio traje, ter suas próprias coisas. Mas eu acho que a forma como mostrou o Barry Allen aí foi bem ruim.
bem descaracterizado. Seu humor é focado mais no fato dele ser um moleque medroso, ao invés de estar fazendo piadas e tirando sarro de seus inimigos. Provavelmente sendo o pior personagem da liga. E bem descaracterizado do seu original. Enquanto o Cyborg é um ele tem um cabelo preto, nos quadrinhos ele é loiro, sabe? Então... personagem completamente ofuscado no filme. Um personagem quase sem presença. Isso sem falar da falta... O Victor Creed, Victor Stone, né, que é o Cyborg, ele acho que pra mim não transpareceu o que ele é nos quadrinhos, que ele é um adolescente, que ele sofre o acidente, aí mostrou ele como um cara sombrio, sendo que o Cyborg, ele é uma pessoa também brincalhona, né? Do Lanterna Verde. Com o fracasso do filme de 2011, a Warner não quis investir em um personagem que, em sua visão, já havia... Que seria incrível se no lugar do Cyborg fosse o Lanterna Verde. E tô muito ansioso pra série dos Lanterna Verde, né? Comentem aí se vocês estão, o que vocês esperam sobre isso. Fracassado. Só que o Lanterna, seja qual for, é uma parte fundamental da origem da Liga. Eu acho que eles investiram num filme do Hal, que foi bem ruim, mas que eles poderiam ter investido nesse filme da Liga da Justiça num Jon Stewart, que seria muito bom, lembraria muito a animação, né, da Liga da Justiça. Deixá-lo de fora é outro grande erro. Aquaman foi o único personagem que agradou. Mesmo sendo aquele típico viking zoeiro, ao invés de ser um personagem mais sério, acaba funcionando. Eu senti falta de um Aquaman loiro, mas eu conheci o Jason Momoa em Game of Thrones e eu gostei muito da característica dele aí. Só que eu acho que usaram o Flash, né, o humor do Flash, que era para ser nos cinemas, e botaram no Aquaman. O Aquaman é um cara mais sério, sabe? É aquele cara que carrega o peso de ser rei de Atlantis, né? E eu acho que fizeram essa troca. Não ficou ruim, ficou muito bom. Eu gosto muito do Aquaman do Jason Momoa. Pelo menos em Liga da Justiça e no primeiro filme eu gosto muito. Mas eu acho que poderia fazer ele um pouco mais sério e fazer o Barry um pouco mais com esse humor. Por uma construção mais bem feita. Agora, para atrapalhar ainda mais a história, ter que lidar com a morte do Superman também foi algo que só ajudou a prejudicar a história do filme. O filme parece tentar esconder o Superman como se fosse uma grande surpresa, mas sabemos que isso simplesmente não funciona. Meio que eles tentaram fazer, tipo assim, vou matar o Superman, vou lidar agora com esses heróis. E no final eu lido com o Superman como se ele fosse o herói de tudo, né? Ele veio pra salvar, sendo que não precisava. Não existe Liga sem Superman, o que fica a sensação frustrante de que ele poderia ter vindo antes, se não fosse o fato do filme anterior ter feito merda matando ele. Talvez quisessem nivelar a história, afinal, Superman é um personagem muito poderoso. Assim eles retiram um personagem pra trazer dificuldade pro resto da equipe, e aproveitam pra, quando ele aparecer, trazer essa aura divina pro personagem, como aquele personagem que quando... meio que o salvador, né? Meio que o chefão do bem da série, né? Aquele cara que vai chegar pra salvar todo mundo. Parece, todo o jogo muda. Tudo que parecia perdido, finalmente será resolvido. Mas no fim, tudo que eu vejo é um personagem de extrema importância sendo desperdiçado, criando um mistério nada misterioso sobre se ele realmente irá aparecer. E por mais que eu entenda a dificuldade de lidar com um personagem tão poderoso, precisamos lembrar que lidar com o nivelamento do personagem é algo que eles teriam que fazer cedo ou tarde, para ele coexistir com o resto da liga no futuro. Ou isso, ou teriam que o resto dos filmes sempre escantear os personagens para fazer os filmes funcionarem. Os desenhos sempre fizeram isso. Poderiam ter se esforçado aqui, poderiam ter consertado isso simplesmente colocando desafios melhores, como o Lobo da Steppe poder ferir sem o Superman. Mas o tom do filme é outro erro. Agora querendo investir em um tom mais leve e cômico, mas que novamente não souberam dosar, o que faz o filme ser bem forçado. E por fim, seus efeitos especiais. Altamente... agora vai tocar num assunto bem complicado, porque essa boquinha do Superman pra mim me pegou durante anos. Criticados por... Preciso realmente dissertar sobre isso? O filme tinha sido a pior bilheteria do DCU até o momento, decepcionando por completo o estúdio, e desse filme nasce uma série de consequências. Uma das mais notadas seria o escanteio do Superman. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, muito se dizia ser por questão de contrato, mas nunca foi especificado. Fato é que o maior personagem da DC não tinha mais nenhuma presença, e suas poucas aparições seriam no mínimo vergonhosas. Outro fato foi Ben... Eu acho que essa deixada de lado do Superman me pegou muito porque o Henry Cavill como o Superman tinha tudo pra dar certo. O dublador tinha encaixado direitinho porque já era o dublador do Henry Cavill, né?
Então, ele deixou ele de lado, sendo que poderia fazer histórias a mais. Poderiam fazer um segundo Homem de Aço com a vinda da cara, né, da Supermoça, Supergirl. Então, essa deixada de lado acabou com o filme. Affleck decidir não fazer mais o Batman. O morcegão deveria ganhar pelo menos um. Assim, de começo eu não gostei do Ben Affleck como Batman, tá? Mas depois de ver a atuação dele nos filmes, eu achei que ficou muito bom. Claro, é um Batman já velho, para uma origem, né? Que o Superman tinha acabado de se revelar para o mundo, e botar um Batman velho, eu acho que não foi muito bom. Mas o Ben Affleck tinha tudo para ser um ótimo Batman. Então, ele deixar o papel foi um erro, mas é consequências, né, do que veio antes. Filme solo, dirigido e atuado por Ben Affleck. Mas depois dos fiascos e das brigas nos bastidores, Affleck decide que não queria mais fazer parte desse projeto e, como resultado, nasce The Batman. Outro fato foram as acusações de Ray Fisher sobre a conduta de Joss Whedon nos sets, trazendo acusações sobre o Whedon ser abusivo nos sets, falando inclusive que justamente seu personagem havia tido uma diminuição de tempo de tela, rendendo até mesmo uma acusação de racismo. E o Ray voltou com essa história inúmeras vezes, o que fez alguns até começarem a duvidar, mas seus colegas, como Jason Momoa e Gal Gadot, confirmaram que houveram abusos e demonstraram solidariedade ao colega. Eu acho que assim, as polêmicas também acabaram que teve que acontecer um reboot, né, do universo da DC para o cinema, porque depois de Liga da Justiça foi muita coisa vindo. Se eu não me engano, até atores da Marvel falaram sobre esse abuso, né, do Joss Whedon, esse comportamento dele. De Joss já ter um histórico de denúncias de abuso. Por fim, o próprio Zack Snyder começa a tretar com a Warner. Snyder passa a alegar que o filme lançado em 2017 não era sua concepção original e que havia sido modificado e piorado, dizendo que sua visão era muito melhor. Por causa dessas alegações, os fãs passam a pedir que a Warner relance o filme, permitindo Snyder realizar a sua tal obra original. Isso gera uma grande campanha que se estendeu por muito tempo e sempre crescendo conforme Snyder ia revelando suas supostas ideias originais. E você ouviu bem, supostas, pois muitos duvidam de fato que ele tenha tido essas ideias originalmente, mas sim que ele as criou posteriormente para engajar a sua criação. Enquanto isso, outros filmes seriam produzidos, mas as coisas não iriam tão bem para a DC. Eles ainda têm uma boa bilheteria com o lançamento de Aquaman, um filme que realmente agradou pelo desenvolvimento do personagem. Eu acho que Aquaman foi na mesma pegada que Pantera Negra, né? Foi um filme que ninguém esperava ser bom e foi muito bom, foi incrível. Mas seus próximos filmes teriam resultados bem medianos pra ruim, e teriam 4 motivos pra isso. Nem tudo seria culpa deles. Quero dizer, lançar Shazam no mês de Vingadores Ultimato é de cair o cu da bunda. Mas o primeiro motivo... Eu gosto muito de Shazam, mas fazer esse lançamento eu acho que foi o pior erro deles, porque Ultimato é um filme aguardado, né? Foi um filme aguardado por muito tempo. Foi a própria pandemia, onde muitos lançamentos da DC ocorreram nesse período. E mesmo... Daqui, os 4 filmes que estão aí, eu acho que o único que eu tenho um apreço legal é Adão Negro, mas por apresentar personagens que não tinham sido apresentados ainda, como o Gavião Negro, que pra mim é um dos personagens muito bons, tá? Dos quadrinhos, das animações, e o Senhor Destino. Fora isso, todos os outros filmes, como Aves de Rapina, pra mim, eu não consegui assistir tudo, tá? Esquadrão Suicida, o Esquadrão Suicida, né? Eu acho que os personagens que salvam é o Pacificador e é o Bloodsport, né? Que é interpretado pelo Idris Elba, e a morte do Rick Flag, que pra mim foi um ponto legal. E Mulher Maravilha, 1984, não foi muito bom. Ocorreram nesse período. E mesmo após a pandemia, os cinemas ainda estavam afetados. E com filmes medianos, isso ficava ainda pior. A qualidade de praticamente todos os lançamentos não eram bons. Shazam, Mulher Maravilha, Adão Negro, Aves de Rapina. As notas dos críticos não são tão importantes, mas o público se cansava cada vez mais desses filmes medíocres que iam saindo. A maioria dos filmes acabaram ficando... Eu acho que Aves de Rapina, eles têm história pra fazer, até porque é uma equipe da DC bem famosa. Só que eu acho que eles fizeram sem explicar muito quem eram os personagens. As Aves de Rapina, elas, se eu não me engano, começa com a Batgirl de Bárbara Gordon, a Canário Negro
e a Caçadora. Só que aí eles explicam bem medianamente, né? Quem é a Canário Negro, quem é a Dinah Drake e quem é a Caçadora. Ficando pastelões demais, atrapalhando os filmes, seja seus ambientes, a história ou os personagens. Isso tudo com a falta de conectividade do universo. Saía um filme após o outro, mas nenhum indício da volta da Liga, de Darkseid, de nenhum evento novo, nada. Novamente, algumas poucas referências que chegavam eram discretas e até desrespeitosas. Tudo isso resultava em piorar um problema que já existia desde muito tempo, o enfraquecimento do selo da DC. Enquanto a Marvel conseguia fazer A DC tava caindo, né, com seus filmes, enquanto a Marvel só tava subindo. E eu acho que a fome da DC de chegar, né, ao mesmo nível da Marvel acabou causando a sua própria queda. qualquer filme seu ser um sucesso de bilheteria por ser Marvel, a DC não conseguia mais emplacar seus filmes só por ser DC. Na realidade, não seria surpresa descobrir que algumas pessoas até se afastavam ao ver que o filme era do universo da DC. A DC ainda conseguiu alguns feitos, claro. O Esquadrão Suicida de 2021 surpreendeu positivamente, mesmo não indo bem nas bilheterias por conta da pandemia, mas o resultado com os fãs foi surpreendente, sendo o melhor filme do DCU. Agora sim, trazendo uma equipe de supervilões digna do que eles realmente eram, e com humor realmente muito. O bom desse filme é que não tentou fazer a equipe do Esquadrão Suicida ser uma equipe de herói, mas sim fez elas, né, ela estar como vilão, estar como uma equipe de vilões desde o começo. Muito bem trabalhado e totalmente condizente com os personagens. Desse filme surge a série do Pacificador, outro marco. Então, eu não cheguei a assistir a série do Pacificador. Eu acho que eu assisti a primeira temporada. Dizem que é muito boa a segunda e tal. Eu já ouvi falar também sobre a ligação com esse novo universo da DC, de filmes. Eu não cheguei a assistir, mas parece ser muito boa. Bem positivo pra DC. Além disso, finalmente é lançado o tão aguardado Liga da Justiça de Zack Snyder. Que assim, o Liga da Justiça de Zack Snyder são as 4 horas mais bem gastas que eu já tive. Trilha sonora impecável, personagens bem construídos, porque aí ele mostra, né, um pouco mais sobre a história dos personagens que a Liga da Justiça de Joss Whedon não conseguiu. Né? Ainda a minha crítica para o personagem do Ezra Miller, que é o Flash, e do Ray Fisher, que é o Cyborg, continuam. Foi bem ruim, mas eles mostram coisas boas nesse filme. O Snyder Cut, batendo recordes de filme mais assistido em streaming na época. E esse filme não tem o erro do bigode do Superman. Eu acho que deveriam deixar o Superman de barba nesse filme, até porque na morte do Superman, depois ele volta com o cabelo maior. Em algumas animações, em algumas mídias, ele volta de barba, então seria bom também. Tendo uma aprovação bem positiva até, mas ainda houveram muitos que acharam o filme fraco da mesma forma. Com 4 horas de duração, o filme conserta o CGI, tira o humor pastelão e ainda dá mais desenvolvimento para os personagens. Mas no fim, mantém os mesmos problemas estruturais de roteiro, universo, mas agora com bastante câmera lenta. Sendo o mesmo filme, só que longo. Ainda várias promessas no final das contas não somavam muito ao filme. Um exemplo disso é a aparição do Caçador de Marte, que foi uma das grandes... Foi um dos grandes plot twists, porque o general ele aparece desde Homem de Aço, e depois de ser descoberto que ele é o Caçador de Marte, pra mim é incrível. Promessas do Snyder, mas era inútil e deixava bastante a desejar. O filme, ainda pra pagar de intelectual, lançou em escala 4:3 e ainda teve uma versão completamente preto e branco. Essa divisão de opinião ainda parecia ser uma ponta de esperança. Com o Esquadrão Suicida sendo um sucesso, eles tentam andar um pouco com o universo. Tanto que Adão Negro contou com um pós-crédito de Superman, o que enlouqueceu os fãs. Que a cena pós-crédito do Adão Negro trazendo o Superman do Henry Cavill de volta abre a esperança de que ele iria voltar, né? Ele mesmo falou sobre ele ter saído do The Witcher pra se dedicar mais a esse universo e acabou que logo em seguida ele foi demitido. Mas as bilheterias e as avaliações no geral falaram mais alto. Definitivamente, a imagem desse universo estava manchada, e sempre que as coisas pareciam melhorar, elas andavam pra trás novamente. Por fim, Flash deveria ser o lançamento, e ele já começa errado no seu marketing. Falar desse assunto é um pouco delicado porque Flash é o pior filme da DC já feito. Bem, não no seu marketing oficial, mas no marketing independente de seu ator principal, principalmente depois de todas essas polêmicas envolvendo o ator. Acho que foi briga no Havaí, abuso. A Miller, que se envolveu em uma série de crimes e confusões, o que fez o marketing oficial desse filme ser jogado no lixo. Na época, ficou até incerto o lançamento do filme por conta do marketing negativo e da incerteza em relação ao ator principal. No fim, Flash saiu e foi mais um fracasso. E eu achei que deveria ter sido cancelado sim, porque tinham muitos outros atores que poderiam interpretar o Flash, tirar o Ezra Miller, apagar tudo isso, já que eles iam fazer o Flashpoint, eles poderiam fazer o reboot partindo daí, mas eles preferiram cagar tudo isso. Principalmente pelo próprio filme ser bem mal feito, com a principal crítica sendo novamente CGI, que conseguiu finalmente superar a Liga da Justiça e se tornar o pior. Esse CGI tem muita gente que dá a explicação de que
Ah, era porque tava tratando de multiverso, mas o CGI é horrível por si só. Pior CGI já visto no DCU. Ainda houveram mais 2 filmes, como Besouro Azul e Aquaman, O Reino Perdido. Esse último, por si... Então, eu não assisti Besouro Azul, tá? Dizem até que o personagem vai estar no próximo filme do Superman. Mas eu não cheguei a assistir ainda porque eu não gosto muito do Besouro Azul do Jaime. E eu acho que pra falar desse Besouro Azul tem que falar de outro, então já começou errado. Sinal que a atriz da Mera, Amber Heard, também foi extremamente criticada por conta do seu processo com Johnny Depp. Eu acho que é por isso que ela não apareceu muito no filme do Aquaman, por conta desse processo. Então ela foi a coadjuvante da coadjuvante com aparições porque ela era a mulher do Aquaman. O cancelamento dela foi tão pesado que sua participação no filme do Aquaman foi reduzida. Mas Flash havia selado o destino da DC. Inicialmente, tudo ficou uma incógnita de como se... Cara, e um dos arcos dos quadrinhos que eu mais gosto é o Flashpoint. E cagar o filme como eles fizeram dessa forma, pra mim, é minha maior decepção da DC. Eles tinham tudo pra fazer, né, um filme incrível com o Flash, que é tirar a Supergirl e colocar o Superman do Henry Cavill, tá? Colocou o Batman antigo pra fazer, mas ele poderia muito fazer o Thomas Wayne, né, no manto do Batman, tá? E pra mim, perda de tempo. Seria o futuro da DC, então é anunciado um reboot comandado por James Gunn. E apesar dos rumores de que se manteriam os atores, todos acabaram sendo demitidos e foi anunciado um universo completamente do zero, finalmente acabando com o DCU. O DCU não deu certo. Talvez você ache que ele foi injustiçado ou que deveriam ter ouvido mais o Snyder, mas a realidade é que ele não foi aceito pelo público. E cada vez mais esse universo definhava sem ter para onde ir. As péssimas decisões de não saberem o tom do universo, começando super sombrio e indo pra galhofa, filmes péssimos em roteiro, direção e até nos efeitos especiais, além das inúmeras tretas nos bastidores, fizeram esse universo não ter nem mais como continuar. E apesar de muitos não quererem admitir, a visão do Snyder estava errada. Ele queria um universo sombrio pra algo que não é assim. A DC tem seus momentos sombrios, claro, mas o universo em si não é sombrio. Eu acho que fazer um filme do Batman ser sombrio, mas fazer todos os outros serem sombrios, eu acho que foi a pior escolha do Zack nessa hora. Batman pode até ser, é um personagem da escuridão, mas Flash, Mulher Maravilha, principalmente Superman, são personagens completamente diferentes. Eu acho que ele poderia até dirigir, né, filmes assim como ele poderia dirigir um Batman, ele poderia dirigir um filme do Constantine ou da Liga da Justiça Sombria, que tem essa pegada que ele queria trazer. Mas os outros realmente não. O Superman, ele é o símbolo da esperança. Então não faz sentido fazer um filme sombrio dele. Personagens que atuam na luz, sorrindo. A não ser que seja no universo de Injustice. Aí, eu até no começo achei que a ideia do Zack Snyder era fazer o universo de Injustice no cinema. O que pra mim seria incrível, porque eu gosto muito da história de Injustice. Ver o Superman se tornar o vilão, seria incrível ver isso no cinema. E trazem esperança. Pô, até colorido esses personagens são. Isso resultou em contextos que não deram certo. O DCU precisava acabar porque não tinha mais como consertar tanta cagada. Fico triste por perdermos atores tão interessantes e cativantes. Vocês não, sai! Mas não tinha. O Coringa do Jared Leto tinha coisa pra dar certo, só que não deu porque era um Coringa meio modernão, meio que era da máfia e tal. E o Coringa, ele só quer ver o círculo pegar fogo, não isso. Entendeu? Fazer um Coringa apaixonado pela Arlequina, não tem como. Tinha mais futuro para aquele universo. Se a visão do James Gunn vai ser certeira ou não, a gente não sabe. Mas pelo menos torço para que venha um universo digno para heróis tão importantes. Então, eu acho que o James Gunn ele já cometeu alguns erros, tá? Principalmente em O Homem do Amanhã, o Superman, porque ele fez um Super Amigos já, né? Ele fez o Lanterna Verde do Guy, o acho que é Senhor Incrível, e a Mulher Gavião, e isso eu acho que não foi muito bom para um filme do Superman. Eu acho que teria que ser focado mais no Superman, assim como muitos outros foram, tá? Então eu acho que esse foi o primeiro erro dele, e manter Besouro Azul. Eu gosto muito do elenco de Besouro Azul, mas eu acho que manter o Besouro Azul agora não é uma boa escolha. Eu acho que ele deveria ter deixado esse Besouro Azul um pouco mais à frente. Agora sério, vocês veem esses personagens no Snyder Cut e acham que eles ficaram bons? Só pode ser brincadeira, porra. Eu acho que o Coringa do Snyder Cut ficou bom porque teve a interação com o Batman. A gente viu que o Coringa, ele realmente é maluco perto do Batman. Só que a gente deveria ter visto isso em Esquadrão Suicida ou não ter visto o Coringa em Esquadrão Suicida. Galera, esse foi mais um vídeo reagindo ao fracasso da DC no cinema. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com um amigo. Não esquece de ativar o sininho e se inscrever no canal, isso ajuda muito quem está começando. E até o próximo vídeo.